Chegando com informações atualizadas para os aposentados, para os pensionistas, para os beneficiários do Bolsa Família e também BPC Loa. Se você curte esse tipo de informação, já vai deixando o seu like no vídeo, vai deixando o seu comentário, aproveita e se inscreva aqui no canal Minuto News. Pois é, meus amigos, hoje encerra oficialmente o cronograma, o calendário de pagamento do Bolsa Família competência do mês de julho. Hoje quem recebe o Bolsa Família e tem o NIS terminado em 0, a grana está na conta, juntamente com os adicionais. Por exemplo, você que mora sozinho, obviamente você vai receber apenas os R$ 600. Agora, se você tiver criança aí, a história é outra, meu amigo. Tem bônus de R$ 150 por criança que tem a idade de 0 a 7 anos. Também tem uma parcela, digamos assim, um adicional de R$ 50 para criança que tem idade de 7 a 17 anos. Também tem 6 parcelas de R$ 50 para os recém-nascidos, que são aquelas crianças com idade de 0 a 6 meses. Muitas pessoas até me questionam: César, mas escuta aqui, eu sei que a cada 2 anos eu preciso atualizar o meu cadastro único. É só a cada 2 anos realmente para me manter o meu Bolsa Família sem correr o risco de perdê-lo? Gente, funciona da seguinte maneira: se a sua família continua tudo igual, ou seja, você tá o seu marido, você e 2 crianças, por exemplo, tá tudo igual, não mudou em nada, a renda familiar continua a mesma. Nesse caso, você pode atualizar, né, a cada 2 anos. Agora, de repente, você está grávida, está esperando uma outra criança, né? Nesse caso, você tem que comunicar ao INSS, ou então, né, algum membro familiar foi embora, ou seja, mudou a composição familiar, tem que comunicar o CRAS. De repente, você se mudou de cidade, se mudou de rua, o seu endereço mudou, também é preciso atualizar o seu cadastro único. Ou seja, manter o seu cadastro único sempre atualizado é a garantia que você vai receber o benefício sem correr o risco de cortes. Agora, meu amigo, minha amiga, se você é aposentado, se você é pensionista, né, e ganha até um salário mínimo, R$ 1.621, hoje a grana está na conta para quem tem o NIS terminado em 5, né? Então, se você é aposentado, você é pensionista, tem o NIS 5, hoje tem pagamento. Basta você ir ao banco, né, para fazer o saque do seu benefício. Agora, se você é beneficiário do BPC, o benefício da prestação continuada, se você tiver o NIS terminado em 5, a grana literalmente está na conta no dia de hoje. Você está em dúvida se a grana entrou ou não na conta? Basta você acessar o site, o aplicativo do INSS, ou então consultar, né, o extrato de pagamento no aplicativo do seu banco, aonde você recebe a sua aposentadoria. Olha, meus amigos, muitas pessoas me perguntaram, né? Muitas não, 2 pessoas me perguntou lá no Instagram: César, e se o presidente Lula quisesse pagar o 13º para o aposentado, para o beneficiário do BPC e o Bolsa Família, sem que tenha sido aprovado esses projetos de lei, né, que estão eternamente em tramitação lá no Congresso Nacional, como é o projeto de lei do Ciro Nogueira, como é o projeto de lei do Ciro Nogueiras, como é o projeto de lei do Pompeu de Matos, ou seja, há inúmeros projetos de lei tramitando, mas nenhum chega ao seu desfecho final. Teria como o presidente Lula pegar e tomar para si isso e pagar o 13º para o BPC e para o Bolsa Família sem uma ordem do Congresso Nacional? Sim, gente. O pior é que existe sim. Se o presidente Lula quisesse, poderia fazer a qualquer momento. Mas geralmente o 13º, né, ou ele deveria ser pago junto com os demais, né, como já aconteceu no mês de maio e junho, né? Ou então ele poderia fazer no final do ano. Nesse caso, o presidente Lula teria que fazer o que para isso acontecer? Um decreto, né? Ele poderia publicar um decreto liberando o 13º salário. Aí, né,
todos os anos, né, se quisesse continuar pagando o 13º salário, ele faria, o presidente que estivesse de plantão faria um decreto, né, para liberar o 13º salário. Só que o jeito mais certo nesse caso seria o quê? Uma medida provisória, né, autorizando o pagamento do BPC Loas. Todo mundo sabe que a medida provisória ela tem força de lei, né? Ela é publicada no Diário Oficial da União, automaticamente ela vale. Só que ela tem 60 dias, né, para ser analisada pelo Congresso Nacional. Se em 60 dias ela não for votada, aprovada ou recusada pelo Congresso Nacional, ela pode ser prorrogada por mais 60 dias, ou seja, ela tem 120 dias para tramitar no Congresso Nacional. Aí o que ia acontecer? Deputados e senadores iriam analisar a medida provisória e aí, né, os congressistas, digamos assim, eles iriam decidir se manteriam o 13º salário ou se ele ficaria exclusivamente no ano, né, da medida provisória, né, que está em vigor. Ou seja, existe sim, né, jeito, se quisesse, né, se tivesse vontade política por parte do presidente Lula ou qualquer presidente de plantão, basta, né, fazer um decreto com a liberação ou então uma medida provisória. Como a gente sabe, né, que isso não vai acontecer, né, ou seja, lá atrás a Dilma não fez, antes mesmo o Lula não fez, o Michel Temer não fez, o Bolsonaro não fez, então com toda certeza o Lula também não fará. Talvez não faz por falta de orçamento, digamos assim. Nesse caso, né, os beneficiários do BPC vão ter que continuar esperando a vontade do Congresso Nacional, digamos assim. Olha, meus amigos, fiquem atentos, né? Vai ter mutirão do INSS nesse final de semana, né? Só para você ter uma ideia, lá em Sergipe, em Aracaju, no Sergipe, vai ser ofertada 3,6 mil vagas para perícia médica, né? Tanto para auxílio-doença quanto para o BPC. E é importante salientar que essas perícias médicas serão conectadas, né? E elas vão acontecer em 2 agências lá em Aracaju, né? A unidade Ivo do Prado e Siqueira Campos, né? Mas para você poder participar desse mutirão, você tem que, né, entrar no site ou aplicativo do INSS para fazer o agendamento. Não adianta você apenas chegar lá nessas agências, né, para tentar antecipar essa perícia médica ou fazer uma perícia médica sem estar agendado. Isso não vai acontecer. E é importante deixar claro aqui, gente, esses mutirões, né, para agilizar a perícia médica no BPC e no auxílio-doença estão acontecendo literalmente em todo o Brasil. Então fique atento, né? Entre no site Meu INSS para ver se na sua região está acontecendo esse mutirão. Por quê, gente? O que acontece? Muitas pessoas, de repente, agendou uma perícia médica para fazer daqui 3 meses, né? Aí, com esses mutirão, você pode agilizar essa perícia médica. Agilizando a perícia médica, a chance de você começar a receber o seu benefício mais rapidamente é grande, né? Então, esses mutirões realmente têm feito toda a diferença. E nesse final de semana, né, como eu acabei de mencionar, a grande maioria das agências do INSS em todo o Brasil, né, terá muita perícia médica conectada. O que é a perícia conectada, gente? É o médico, você vai entrar numa sala, né, onde vai ter um computador, uma espécie, um monitor, né, o médico perito vai estar falando por ali, você vai estar sentado em uma cadeira, obviamente respondendo os questionários que o médico perito for te fazer. E é importante salientar, gente, não adianta ir numa perícia médica sem levar laudos e atestado médico. É perca de tempo. Se você não tem laudos e atestados médicos atualizados, não adianta nem... Ah, César, mas eu tenho um exame, né? Mas um exame só se tiver o laudo atrás, né? Porque levar só o exame apenas por levar também não vai resolver. Porque o que garante o seu benefício, né? 99% das vezes é quando você leva um laudo e um atestado médico bem feito pelo seu médico rotineiro, né? Pelo médico que te trata, digamos assim. Eu vou ficando por aqui, meus amigos, mas daqui a pouco a gente volta com mais informações aqui no canal Minuto News. Um abraço e até depois.